companheiros do YouTube, desse canal Espiritismo do Século XXI. Mais uma vez, bem-vindos. Eu sou Ildomar Oliveira e sou um estudioso, eu me preocupo tremendamente com a doutrina dos espíritos e como tal, como espiritista que sou, estamos aqui dando continuidade aos estudos referentes às obras monumentais de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Esse é o episódio número 2. No episódio passado, falávamos do resgate que iria acontecer de André Luiz, que quando desencarnou, foi para o plano espiritual e ficou no umbral, numa região muito difícil, muito complicada. E nesse episódio nós vamos conversar um pouco mais sobre essa permanência de André Luiz ali no umbral, naquele lugar não muito agradável em que ele foi se situar. Antes de mais nada, não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever no canal, porque é assim que a gente vai expandir, é assim que a gente vai levar para mais pessoas essas ideias fantásticas do espiritismo, do cristianismo, porque nós somos, antes de mais nada, muito cristãos. Não se esqueça, portanto, dessa inscrição, isso é fundamental. Agradecemos antecipadamente. Então, dando continuidade àquilo que nós estávamos falando no episódio 1, agora nesse episódio 2, André Luiz, ali no plano espiritual, ele encontrou-se no umbral, uma região de muitas entidades sofredoras, infelizes, ignorantes. E ali ele escutava as entidades, os espíritos, as pessoas que viviam ali, dizendo: suicida, suicida, criminoso, infame. Esses gritos cercavam André de todos os lados. Aí ele ficava preocupado. Onde aqueles corações empedernidos, aqueles corações enrustidos na vingança, nos vícios, é onde ele estava. Por vezes ele enxergava essas entidades de relance, num lugar escorregadio, com umas trevas, uma escuridão espessa, e ele ficava desesperado. Aquele desespero dele atingia o auge. E ele buscava se debater, se defender dessas entidades, desses espíritos, mobilizando tremendas energias. Em vão, ele tentava se debater, se defender, ele esmurrava, só que encontrava o ar, não encontrava ninguém. Mas as agressões continuavam, as gargalhadas sarcásticas feriam os ouvidos dele, e vultos negros desapareciam naquela sombra. Era uma situação muito horripilante, segundo André. Para quem apelar? Logo ele perguntava para ele mesmo. Ele se torturava com fome, com sede enorme. Ora, gente, as pessoas às vezes dizem assim: não, eu morri, eu não tenho essas sensações e esses detalhes que eu tinha na vida material. Mas continua. Nós continuamos com tudo. E o André dizia que sentia muita fome, muita sede. Então, aqueles detalhes da experiência material ainda estavam incrustados na vida dele. André ainda diz que percebeu que a barba cresceu, a barba ficou grande, não cuidava, não tinha como cuidar, estava lá jogado, a roupa toda em frangalhos, rompida, esgarçada, esfarrapada.
ele sentia aquela região totalmente desconhecida. E aqueles esforços para se desvencilhar daquilo tudo. A circunstância mais dolorosa não era aquele terrível abandono que ele se encontrava, mas o que mais preocupava era aquele assédio incessante daquelas forças perversas que assomavam os caminhos ermos e obscuros que ele encontrou. Irritavam, aniquilavam a possibilidade de concatenar ideias. Ele não raciocinava direito. Desejava fazer uma ponderação madura daquela situação, esquadrinhar as razões e estabelecer novas diretrizes do pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos, misturando acusações nominais, porque agrediam ele, acusavam ele nominalmente, desnorteava André irremediavelmente. Vez ou outra ele escutava alguém, alguma entidade, algum espírito trevoso gritar: aonde vais? O que buscas, infeliz? Suicida? Essas objurgatórias incessantes, repetidamente, incessantemente repetida, perturbava André. Mas ele imaginava: suicida eu? Como? Vocês aí, eu estou sendo acusado de suicida. Ele diz: nunca imaginou que ele, André Luiz, fosse suicida. Ao modo de André enxergar tudo isso, não tinha precedente isso. Ele, André Luiz, ele havia deixado o corpo físico a contragosto. Ele recordava do esforço dele, do duelo dele contra a morte. Como alguém a acusa de suicida? André dizia, ele ainda julgava ouvir os últimos pareceres dos médicos lá no hospital, antes dele desencarnar. Naquele hospital, naquela casa de saúde, lembrava da assistência desvelada dos enfermeiros, dos curativos que ele recebia no abdômen. Curativos, inclusive, dolorosos, porque ele tinha submetido a uma operação dos intestinos. André Luiz tinha um câncer intestinal. Então ele lembra de tudo isso. Essas lembranças faz com que ele lembrava do contato do termômetro, quem vinha ferir a sua temperatura, o pique desagradável das agulhas e injeções, isso tudo ele lembrava. Como? Ele estava sendo tratado como alguém vai acusá-lo de suicida. E por fim, a cena que mais marcou para ele, antes dele dormir, porque depois logo ele disse que dormiu, mas ele lembra antes desse sono dele lá no hospital. Eu digo de passagem, normalmente esse sono foi no momento da desencarnação. Mas ele lembra nesse momento que precedia o sono, ele lembra da esposa, ainda muito jovem, os 3 filhos que ficava contemplando ele naquele terror daquela eterna separação, porque tudo indicava que ele ia desencarnar. Depois disso tudo, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que ele estava vivendo naquele momento que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio? Como? Quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos seus? Como? Por que isso? Ele não queria desencarnar, não queria morrer. O homem mais forte, com certeza, conhecerá os limites, a resistência emocional nessa hora. Firme, resoluto a princípio, André disse que começou a entregar a longos períodos de desânimo. Ficou desanimado, na hora que viu aquelas acusações, aquele ambiente inóspito
ele ficou desanimado. Naquela hora, daquelas acusações que ele recobrava o sentido, ele sentiu as lágrimas longamente represadas visitavam ele com frequência, extravasando o coração tão angustiado naquele mundo, naquele ambiente de umbral. A quem recorrer? Vai pedir socorro onde? Ele imaginava. Por maior fosse a cultura intelectual que ele tinha, que ele trazia do mundo, ele não poderia alterar agora a realidade da vida. Era uma realidade. Os conhecimentos que ele tinha frente ao infinito, frente à vida extra-matéria, assemelhavam a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento. Nunca pensou nisso, nunca imaginou nisso. Ele perguntava a ele mesmo se não enlouquecera. Será que eu enlouqueci? Eu não estou entendendo isso agora. Encontrava a consciência vigilante, esclarecendo que continuava a ser eu mesmo. Ele falava, eu sou eu mesmo, eu não mudei, eu continuo sendo eu, André, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Ele era médico aqui na Terra, como nós já falamos. André ficou muito encabulado, olha, ele tinha noção que tinha morrido, que tinha desencarnado, mas André ficou encabulado porque persistiam as necessidades fisiológicas, sem nenhuma modificação. Ele sentia todas as necessidades fisiológicas que nós humanos sentimos. Entretanto, castigava a fome. Isso ele ficou extasiado e apreensivo daquele sentimento mais estranho do mundo. E ele ficava absolutamente exausto com tudo isso. De quando em quando, ele se deparava com algumas plantas, algumas folhas que se apareciam agrestes ali naquele lugar, naquele caminho, naquele ermo onde ele se encontrava. E alguns filetes, humildes filetes de água, e ele atirava naqueles filetes, naqueles riachos finos de água, sequioso de sede. Devorava as folhas desconhecidas, não sabia que folha que era não, ele comia devido àquela fome avassaladora. Colava os lábios naqueles filetes de água turva, enquanto permitia aquelas forças irresistíveis e impedia ele caminhar para frente. E ele estava procurando, não sabia o quê. Muitas vezes ele sugou, ele bebeu aquela lama da estrada. Recordou o pão de cada dia, recordou tudo que ele teve e o pranto veio com força. Ele percebia que manadas de seres animalescos passavam em bando ao seu lado, como se fossem feras insaciáveis. Era um quadro de estarrecer, segundo André. Muito desalento. Foi então, depois desse desalento tremendo, dessa angústia total, começou então a recordar que deveria existir um autor de vida, um autor da vida, fosse onde fosse, mas deveria ter alguém. André nunca foi religioso. Essa ideia, portanto, proporcionou para ele um certo conforto. Ele, aqui na Terra, ele detestava a religião, experimentava agora a necessidade de um conforto místico. Ele era um médico extremamente arraigado ao negativismo. Naquela época era comum essa filosofia negativista entre as pessoas, principalmente aqueles intelectuais. E André era assim. Ele, então, nesse momento, ele
era imprescindível confessar a falência do seu amor próprio. Ele era muito orgulhoso. E quando aquelas energias faltaram de tudo, quando ele sentiu absolutamente colado aquele lodo da terra, sem forças para reerguer, pediu ao Supremo Autor da natureza que estendesse as mãos paternais em tão amargurosa emergência e urgência. Ele lembrou então da prece. Gente, essa coisa chamada prece, ela conserta, ela reergue, ela ampara, ela socorre, é um medicamento. Entretanto, a gente às vezes relegamos isso. André disse que percebeu uma chuva de lágrimas que lavou o rosto e lavou também os sentimentos. Aquela prece dolorosa. Ele imaginou depois daquela prece, enquanto estava fazendo aquela prece, será que ele estava completamente esquecido? Será que ele não era também um filho de Deus, embora não cogitasse conhecer a atividade sublime quando ele estava na terra? Mas ele lembrou de Deus. Nessa hora lembrou de Deus. Por que então esse Deus não perdoaria? Ele perguntou isso. Era preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. E aquilo ele percebeu. Ele diz que é preciso sofrer muito para ver a importância da prece. Nós, às vezes, depois de tanto sofrer, a gente lembra dela, da prece. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar como eficácia sublime o elixir da esperança. Muitas vezes nós desesperamos, existe uma desesperança tremenda, um pessimismo cruel. Foi nesse instante, então, depois dessa prece verdadeira, que as neblinas espessas se dissiparam naquele ambiente inóspito e cruel que ele estava. Alguém apareceu, alguém surgiu. Devia ser um emissário dos céus, imaginou ele. Era um velhinho simpático, sorriu paternalmente, inclinou-se para ele, fixou os olhos lúcidos nos de André, e disse: coragem, meu filho, o Senhor não desampara. O Senhor Deus nunca nos desampara e não vai te desamparar. André, naquele momento, percebeu que algo maravilhoso estava por acontecer. E pranto tremendo banhou sua alma inteira. Emocionado, quis traduzir aquele júbilo, quis comentar aquela consolação que chegava, mas reunindo todas as forças que restavam, pude apenas inquirir, perguntar: quem sois, generoso emissário de Deus que chega até mim? Aquele benfeitor inesperado sorriu bondoso e respondeu para André: André, pode me chamar de Clarencio, eu sou apenas seu irmão. E percebendo aquele esgotamento tremendo de André, Clarencio, que apresentou-se para ele, disse: André, agora permaneça calmo e silencioso. É preciso descansar, reaver suas energias. Nesse momento, esse velhinho chamado Clarencio chamou 2 assessores, 2 enfermeiros técnicos que estavam ao lado, como se fossem servos desvelados, e disse para eles: prestemos ao nosso amigo André os socorros de emergência. Nesse momento, esses assessores, esses enfermeiros, estenderam um lençol muito branco, muito alvo, como se fosse uma maca improvisada, e André acomodou-se naquele lençol.
Naquele momento, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda uma inadiável obrigação. Meus companheiros, vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Ora, meus caros companheiros que nos ouvem agora, ninguém é relegado à solidão eterna. Todos nós temos alguém que nos ama, que nos protege, que cuida de nós. E ali André recebeu esse cuidado, porque Clarencio o recolheu ali naquela região do umbral trevoso. E nesse mesmo instante, ao recolhê-lo, levou André para um lugar chamado Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia espiritual que está próxima à Terra. Existem várias colônias, vários lugares que os espíritos são recolhidos após a desencarnação. Principalmente espíritos nessas condições desorientadas que André Luiz estava. Então, André foi recolhido em Nosso Lar. E ali ele vai ser tratado, ele vai receber um tratamento, uma terapia para se recompor. E logo em seguida se refazer de uma vida terrível. Ele ficou vários anos no umbral e agora foi recolhido. Por isso que a gente sempre diz, não desoriente, porque sempre tem alguém, algum lugar, seja aqui na Terra, seja fora dela, sempre alguém tem um anjo da guarda, um protetor, um instrutor que nos ama e cuida de nós. Isso, André, foi bem claro. Nós já estamos encerrando esse episódio número 2. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever no canal. Isso é importante para que a gente cresça e para que as ideias do Espiritismo se agigante para todo lado. Um abraço para todos.